Aham. Ai, eu começo a falar nele. Que terror. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Zap, podcast da Escola Tranquilo Pizete. Hoje, vamos explorar o universo da Polícia Militar e conhecer um pouco mais desse papel tão importante dos profissionais na nossa sociedade. Eu sou a Nathalie. Eu sou a Júlia. E eu sou a Heloísa. Ser um policial é um trabalho que vai muito além da segurança pública. Eles protegem, ajudam e estão sempre prontos para lidar com as situações de emergência. E para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje o Ricardo de Castro Aguiar, que é policial militar e atualmente trabalha na Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina. E ele trouxe uma convidada muito especial, sua filha Laura, que é aluna aqui da escola. Ricardo e Laura, sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui conosco. Obrigado, então. Vocês falam muito bem, tá? Obrigada. Muito bem, parabéns. Obrigada. Então, como as meninas já falaram, meu nome é Ricardo, né? Eu tô na Polícia Militar há 7 anos e meio. E eu trabalho no batalhão de Içara. Desde que eu entrei na polícia, eu trabalhei só no município de Içara. Então, eu trabalhei no batalhão de Içara. E agora eu trabalho na Polícia Rodoviária, que também fica em Içara, né? Que legal. Nosso posto atende todo o sul de Santa Catarina, até a divisa com o Rio Grande do Sul. As rodovias estaduais até Passo de Torres e Praia Grande. Nossa. Top. Sim, que top. Então vamos começar. Ricardo, para começar, conta pra gente, há quanto tempo você é policial e o que te motivou a escolher essa carreira? Bem, então eu já tinha falado ali que eu tô na polícia há 7 anos e meio. Eu ingressei na polícia em maio de 2017 e eu fiz o concurso em 2015. Eu demorei 2 anos então para ser chamado. Assim, eu sou natural do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, e só para explicar o porquê que me motivou a escolher essa carreira. Desde criança, eu admirei muito os militares, porque Santa Maria é o segundo maior contingente militar do Brasil. Tem 20 organizações militares lá. Então, desde criança, eu acompanhei muito o serviço militar, mais do Exército, né? Não da polícia também. E aí eu tive uma admiração pelos militares desde a minha infância. Então, com 18 anos, eu servi o Exército lá, servi 1 ano, no 7º Batalhão de Infantaria Blindada. E então, depois eu saí, né? Fiquei só 1 ano e saí do Exército. Mas eu sempre fiquei com aquela vontade de voltar a usar uma farda e ser militar. E muitos anos se passaram, né? E depois da minha formação, me formei em administração, trabalhei na área e saí de Santa Maria. Eu morava em Porto Alegre, quando tive a oportunidade de fazer o concurso público aqui em Santa Catarina. Eu fiquei sabendo do concurso, me interessei, né? Por mais que era da polícia, não era do Exército. Eu tentei entrar para o Exército antes, mas não consegui. E achei que seria uma oportunidade boa para mim naquela época. Então, em 2015, eu vim até Criciúma, fiz o concurso e fui aprovado. Então, demorou um tempinho porque foram 2 turmas, né? Primeira turma chamada 2016, segunda turma chamada 2017. E então, realizei um sonho assim de voltar a vestir uma farda, de ser militar. E ainda estou trabalhando, né? Ainda sou militar, então ainda estou vivendo neste meio e sempre tive admiração e estou gostando muito de servir aqui em Santa Catarina. E agora explique para nós, como alguém se torna um policial? Qual é a formação necessária? Então, para fazer o concurso da Polícia Militar, o candidato precisa ter uma formação de nível superior e precisa ter entre 18 e 29 anos para fazer a prova. Você faz um concurso público, né? Vai ser aberto um edital, você vai concorrer com todas as pessoas que estão inscritas lá, vai fazer a prova e vai seguir as regras do concurso. Tendo a aprovação, vai passar por outras fases, como exame médico, teste físico, teste psicológico, tem um quadro de investigação social também, teste psicológico, não sei se eu já falei. E depois, então, tu vai estar apto, né? Vai chegar lá no final, essas fases são eliminatórias. Algumas pessoas são eliminadas, alguns candidatos são eliminados nessas fases, por não seguir os requisitos que está lá previsto no edital. Chegando ao final, sendo apto em todas elas, tu vai iniciar um curso de formação. Então, como as carreiras policiais, elas têm um curso. Você tem que passar por
um tempo ali de treinamento até estar apto a trabalhar na rua. O meu curso foram 7 meses em Criciúma, de maio até dezembro de 2017. E em final de dezembro eu iniciei meu trabalho na rua, aqui em Sara. Top. Falando sobre treinamento agora, ele é muito difícil? Tipo, vocês têm uma preparação, tipo, de tempos em tempos? Ou só acontece no início da carreira? Então, o treinamento ele não é tão fácil, né? Eu acredito que depende de cada pessoa. Mas nós temos, por exemplo, o curso de formação. Você tem treinamento físico, tem treinamento de tiro, tem aulas teóricas, muitas aulas teóricas. Precisa conhecer a legislação, precisa conhecer a instituição, precisa conhecer, ter conhecimento de trânsito, de uso da força, de defesa pessoal. Então, alguns treinamentos posso dizer que são mais difíceis, outros nem tanto. Mas, por ser, às vezes, um pouco tempo, né? Você não tem muito tempo vamos dizer assim, os treinamentos, eles são... Você tem aula todo dia. Então, talvez isso possa ser um pouco mais difícil. Não tem tanto tempo de descanso, vamos dizer assim. Como é turno integral, né? Então, hoje a gente pode ter um dia uma manhã de treinamento físico, depois à tarde tem treinamento de tiro, no outro dia cedo já tem outro treinamento, então é uma rotina bem puxada, assim. Talvez isso que seja a parte mais difícil. E sobre os treinamentos de tempos em tempos, nós temos o que é chamado de revitalização. Então, periodicamente nós recebemos treinamentos. Por exemplo, agora, dia 2 e 3 de dezembro, nós vamos ter treinamento com um fuzil. É chamado de revitalização. Então, nós vamos lá para fazer práticas, né? Ou relembrar aquelas técnicas que nós já aprendemos há um tempo atrás. Então, além de ter o treinamento no início da carreira, que é assim, o maior treinamento, vamos dizer, mais completo, de tempos em tempos nós temos essas revitalizações, que são práticas e teóricas. Também a legislação muda e a gente tem que ir lá se inteirar daquelas atualizações que teve na legislação, porque a gente aplica no dia a dia. Então, determinada lei sofreu uma alteração. A gente vai lá estudar para poder, quando fazer o atendimento da ocorrência ou se deparar com a situação, estar preparado para saber que aquilo ali agora não é mais como a gente tinha estudado, agora teve aquelas modificações. Bom, aproveitando que a gente está no assunto de preparação, quais habilidades físicas e mentais você acha que não pode faltar a um policial? Eu acho que habilidades físicas você tem que ter um pouco de conhecimento de defesa pessoal. Eu acho que você tem que saber se defender, vamos dizer assim. Porque talvez você vai se deparar com a situação que você seja agredido ou alguém tente te agredir, por exemplo. Uma pessoa descontrolada, uma situação assim. Ou uma pessoa que tem a intenção de fazer isso também. Uma pessoa em sua consciência tem a intenção de te agredir. Eu acho que você tem que ter um pouco de técnicas de defesa pessoal, de mobilização, para saber como agir nesses momentos. E eu acho que tem que ter muita paciência também, né? Como uma habilidade mental. Você lida com pessoas descontroladas, pessoas alteradas, pessoas fora de si. Às vezes pessoas que estão te agredindo querem também fazer com que você saia fora do controle, né? Então a gente tem que ter um autocontrole e paciência, eu acho, para lidar com muitas situações que nos deparamos no dia a dia. E como é uma rotina de um policial militar? Quais são as atividades mais comuns no seu dia a dia? Então, como eu falei, eu trabalho na Polícia Rodoviária. Eu não atendo ocorrências, por exemplo, aqui no bairro, sabe? Porque o nosso trabalho é específico nas rodovias estaduais. A gente vai estar sempre fazendo patrulhamento das rodovias, fazendo atendimento nas rodovias. Então, assim, qual que é a nossa rotina? Qual que é a nossa rotina? A gente vai fazer os patrulhamentos nas rodovias, fazer a prevenção de acidentes e o atendimento das ocorrências. Às vezes tem uma situação
por exemplo, a nossa rodovia 445 aqui em Sara, ela está em obra. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer prestar algum auxílio para fechar a rodovia ou desviar o trânsito. Por mais que eles tenham o pessoal preparado para isso, às vezes a gente vai ter que fazer um acompanhamento. Não que a gente vai fazer isso, a gente vai lá acompanhar. Por exemplo, fizeram um serviço de uma lombada na Vila Nova. A gente foi lá acompanhar o trabalho, porque foi solicitado um apoio da Polícia Rodoviária nesse sentido. Então, tudo que é relacionado a serviço ou patrulhamento da rodovia e a prevenção dos acidentes, né? Que é a nossa maior missão, é salvar as vidas das pessoas que estão transitando sobre as rodovias. No seu caso específico, você atua na Polícia Rodoviária Estadual. Como é essa função? Tem alguma diferença em relação ao trabalho dos policiais militares? Sim, eu até citei aqui sobre o atendimento das ocorrências, né? A gente sabe que a polícia ela tem algumas divisões também. Por exemplo, tem grupos especializados na polícia. Vou citar assim um exemplo. O Canil é um grupo especializado, Cavalaria é outro grupo especializado, o Tático é um grupo especializado, a Polícia Rodoviária também é um grupo especializado. Então, existe o policiamento ordinário, que são as viaturas que normalmente a gente encontra aqui na rua, né, fazendo a segurança da cidade, dos bairros. Então, como eu falei, a gente está trabalhando na Polícia Rodoviária, especificamente nas funções exclusivas voltadas ao trânsito rodoviário, né? Aos veículos que transitam, tanto veículos... Pensa assim que os veículos que transitam numa rodovia. A gente tem carros e motos, mas também tem caminhões com produtos perigosos, tem caminhões com cargas indivisíveis, caminhões grandes, né? Caminhões pequenos, caminhões grandes. Então, tem vários tipos de veículos que estão em cima da rodovia e que tem que seguir as normas de trânsito para evitar que um veículo, por exemplo, carregado de combustível, ele tem que seguir todo um padrão um padrão ali para transitar em cima da rodovia, né, para evitar que tenha um acidente. Então, tem uma série de situações que a gente precisa acompanhar e estar atento quando a gente está patrulhando a rodovia para evitar um acidente ou uma situação que possa até mesmo impedir o trânsito de outros veículos, né? Então, a gente chama de... O trânsito ele precisa fluir, certo? Então, além da gente estar fiscalizando, observando os veículos, a gente tem que observar que o trânsito ele tem que seguir. Não pode, por exemplo, um caminhão ou um carro parar em cima da rodovia. Isso vai acarretar um problema para outras pessoas. Quem está vindo atrás pode acabar batendo nesse veículo e pode causar um acidente, né? Então a gente tem que estar atento a todas as situações. Acho que a maioria das pessoas relaciona a sua profissão à coragem, porque pensamos sempre nos riscos envolvidos. E você que vive isso todos os dias, qual a sua perspectiva? Quais são realmente os riscos envolvidos no seu dia a dia e como você lida com eles? Eu acho isso interessante, né? Realmente precisa ter coragem para estar todo dia trabalhando na polícia. Precisa ter uma preparação, você precisa estar atento, né, às coisas que estão acontecendo. No momento que a gente entra na viatura, a gente tem riscos e responsabilidades, eu penso assim. Então, quando a gente está na rua, tem que estar atento ao que está acontecendo. Precisa saber também as notícias, né? Às vezes pode acontecer algo, ou aconteceu algo em algum município próximo, a gente precisa estar atento também. Então a gente usa um rádio de comunicação que a gente consegue se comunicar com outras viaturas, né? Para ouvir deles determinadas situações ou repassar informações também. Eu acho que a informação é uma coisa muito importante para quem trabalha na Polícia Militar. E sobre o risco que envolve o nosso trabalho, tem os riscos, assim,
a gente pode pensar na seguinte situação. Nós estamos ali fazendo patrulhamento de uma rodovia ou de algum local. E a gente pode se deparar com uma situação, um crime em andamento, por exemplo. Sabe? Uma situação assim que aconteceu bem aleatória. Então precisa estar atento, preparado para agir. Nós temos equipamentos, nós trabalhamos sempre em dupla, né? Então a gente sempre conversa com o parceiro para ver como que a gente vai agir em determinada situação. Então eu acho que é isso. Estar preparado, estar atento, ter os equipamentos certos, procurar ter a comunicação e os conhecimentos do que possa vir a acontecer. E Laura, pra você, como é ver seu pai saindo para o trabalho todos os dias? Você se sente orgulhosa, preocupada ou tem outro sentimento? Eu me sinto preocupada porque, tipo, é o nosso pai que tá em... A gente não sabe o que pode acontecer. Talvez ele sofra um acidente ou aconteça uma coisa muito grave. E, sei lá, né? É o meu pai que tá em risco. Então, eu sempre tenho um pouco de medo, essa pancada no coração. Mas eu também me sinto feliz e orgulhosa dele, porque meu pai é um policial, ele tá ajudando a sociedade, tá cuidando dos outros. Ricardo, voltando pra você. Teve alguma situação marcante durante a sua trajetória de policial que você possa compartilhar com a gente? Sim, eu lembrei de 2 situações. Primeiro, aqui no bairro Den Bosque, eu estava fazendo um patrulhamento com outro policial e algumas pessoas chamaram a gente, pediram ajuda. E a gente não sabia realmente o que se tratava, o que poderia estar acontecendo. E quando a gente chegou lá, era um bebezinho que estava passando mal. Ele estava engasgado, estava sufocado. E a mãe dele entregou ele pro meu colega e disse assim: salva meu filho. E ele estava desacordado, esse bebezinho de 15 dias. Que perigo. E a gente só pensei em correr pro hospital, né? E meu colega pegou ele, a gente entrou na viatura, a mãe dele entrou junto. E do Den Bosque até o centro foi muito rápido, assim, né? Porque eu estava dirigindo. A gente chegou no hospital e ele vomitou e foi voltando, assim, a cor, né? Ele tava bem roxinho. Ai, Deus. Que perigo. E um tempo atrás eu encontrei ele no mercado, ele e o pai dele. E eu confesso, assim, que o olhar do pai dele pra mim é um olhar de gratidão eterna, sabe? E eu sempre lembro dessa ocorrência e lembro deles também. Porque a gente pôde agir naquele momento que de necessidade. Talvez teria sido diferente a história dele se a gente não tivesse ali naquele exato momento. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre vou levar para minha carreira, para minha vida, de poder ter ajudado alguém. Né? E outra situação, nós estávamos patrulhando Araranguá, tem um rio, tem uma ponte lá. A gente estava passando e tinha uma mulher lá, parada, sabe? Só ela. Na ponte? Em cima da ponte lá. Ai, perigo. E a gente decidiu voltar e conversar e ver o que estava acontecendo, se estava tudo certo. E aí ela falou que estava pensando em tirar a própria vida. Então a gente conversou, ela estava passando por alguns problemas. A gente conseguiu que ela saísse de lá. Conversando com ela, chamamos a família e tudo ficou bem. Então eu penso que se a gente não tivesse passado lá naquele momento, não tivesse decidido parar e conversar, talvez a história tivesse sido diferente. Pois é. Então, eu me sinto assim bem feliz por ter ajudado essas pessoas, ajudado essas pessoas naquele momento de dificuldade que eles estavam passando. Ricardo, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua profissão como policial militar? Imagino que o trabalho traga situações bem complexas. É difícil manter a calma em momentos de tensão? Sim, eu já falei um pouco antes aqui sobre isso. Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrento é lidar com pessoas em diversas situações. Então, às vezes, a gente pode lidar com uma pessoa em uma situação de risco, situação de desespero, ou uma situação de que a pessoa não está aceitando o que a gente está fazendo. Desculpa.
Perdão. Às vezes a gente se depara com situações que as pessoas não querem aceitar o fato de, às vezes, estar sendo abordado ou estar sendo fiscalizado, né? Às vezes a pessoa está um pouco nervosa ou está passando por um momento difícil e acaba agindo assim de uma forma agressiva, né? Tudo mais. Então a gente tem que ter um certo controle para contornar e explicar para as pessoas, né? O que é importante, assim, a gente entender. Tentar se colocar no lugar do policial às vezes, né? Pensem que nós estamos trabalhando na rodovia. Às vezes nós vamos abordar um veículo. Às vezes tem uma denúncia, às vezes não tem uma fundada suspeita. Pode ter uma fundada suspeita sobre determinado veículo. Ou às vezes nós vamos abordar um veículo para fazer uma fiscalização de trânsito. E dependendo da situação, a gente, na verdade, assim, nós temos técnicas de abordagem, né, que nós estudamos, que é padrão da Polícia Militar. E nós usamos nossa arma para nos defender. Então, às vezes a gente vai estar com a arma apontada para o veículo, vai verbalizar com firmeza para a pessoa. E as pessoas precisam estar preparadas e, às vezes, entender e aceitar que aquilo é uma abordagem policial. Então, as pessoas dizem, mas eu não sou bandido, eles dizem. Mas coopera com a abordagem e lá no final a gente vai conferir a documentação, vai verificar quem são as pessoas e vão ser liberados, né? Porque foi apenas uma abordagem, ou vai ser feita uma fiscalização. É rotina, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não aceitam isso, sabe? Mas eu não sou quem vocês estão procurando. Não, mas às vezes pode ser até um veículo parecido que tinha uma denúncia e tal, e a gente vai lá verificar. Não tem por que resistir a uma abordagem. Então é isso A que eu não digo ser que tenha assim, coisa pra esconder. às vezes é uma dificuldade pra gente fazer isso, porque a gente tem uma técnica para fazer, a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo. E a pessoa lá do outro lado, ela não quer aceitar aquilo. Entende? E às vezes, não só o fato de não aceitar, mas de vir contra o nosso trabalho. É isso que eu quero dizer, assim. Sim, sim. E na sua opinião, qual é a importância da Polícia Militar para a comunidade? Como vocês conseguem fazer a diferença no dia a dia das pessoas? Eu acho que a importância da Polícia Militar para a comunidade é a segurança de todos, né? A Polícia Militar, ela trabalha para garantir a segurança das pessoas, das instituições e garantir a ordem, né, na sociedade. Então pensem assim, nós estamos aqui hoje tranquilos, conversando, porque existe existe uma força que garante a nossa segurança aqui, certo? Sim. Pensem em algum momento se não existisse uma força policial no nosso estado, ou em qualquer estado do nosso país, ou no nosso país, né? Certamente haveria muitas situações de desordem, certo? Que afetaria todas as pessoas, a segurança de todas as pessoas. Então, hoje a gente sabe que a gente pode sair de casa, andar com liberdade pelas ruas, a gente pode dormir tranquilo em casa, porque sabe que tem uma força policial 24 horas disponível para agir em qualquer situação, para nos proteger. Como a Polícia Militar trabalha para prevenir os crimes? Tem algum esforço de prevenção que ajude vocês a evitar a situação de violência? Sim, existem... como que eu vou dizer assim? Existem programas, a Polícia Militar tem programas de prevenção. Tem também investigações que a própria Polícia Militar faz para evitar determinados crimes. Existe a presença policial, que é o patrulhamento policial, vamos dizer assim. Por exemplo, vocês se sentem mais seguros quando vocês veem uma viatura em algum determinado local? Sim, na frente sim, da muito escola, mais. por exemplo? Sim. Então isso é uma ação de prevenção também, certo? Imagine que se alguém tivesse mal intencionado naquele momento em fazer algo contra vocês, ou contra a escola, ou contra qualquer pessoa,
e ela vê a viatura, essa pessoa ela vai mudar de ideia, Uhum. certo? Porque ela sabe que tem uma força ali que vai impedir, ou que se essa pessoa tentar fazer, ela vai ser impedida. Sim, isso aconteceu bastante por causa do ano passado, né? Porque teve o atentado, aí ficaram um monte de policiais nas escolas e tal. Verdade. Verdade. Então vocês podem ver que a maior prevenção foi a presença policial. Sim, com certeza. Então eu acredito que essa é a maior prevenção que a polícia pode fornecer ou pode dar para a sociedade, é o fato de da gente estar nos locais, né? Nas escolas, no comércio, ou andando pelas ruas da cidade, ou pelas rodovias também. Eu sei que quando a gente está na rodovia também, imaginem que existem pessoas mal intencionadas também andando em rodovias, andando de carro, andando de moto, em veículos, né? Tanto veículos leves, menores, ou veículos maiores. Existem potenciais criminosos, vamos dizer assim. E quando eles veem a viatura, eles vão mudar de ideia de ir por determinado caminho, vão mudar o caminho, porque sabem que eles podem ser pegos. Né? Então, Laura, o que você acha mais legal no trabalho do seu pai? Tem alguma coisa que te deixa curiosa ou que você acha importante no que ele faz? Eu acho os uniformes que ele usa muito legais, assim, e também os equipamentos, né? o radar portátil. Radar. Eu acho muito legal, porque, tipo, ele vê numa velocidade muito rápida, assim, um carro, a placa. Que top. É muito legal, eu acho isso muito legal. E também as viaturas, armas. Eu sempre gostei muito, achei trabalho. E seu pai conversa com você sobre as situações do trabalho dele e te explica como é? Sim. Por exemplo, aquele do bebezinho que ele falou, ele tinha comentado comigo. E eu fiquei muito orgulhosa dele por ter salvado uma criança. Se ele não tivesse aparecido lá, talvez a criança nem estaria aqui hoje em dia, né? Então, tipo, esses momentos que a gente tem juntos que me fazem sentir orgulho dele. E Ricardo, como é a relação da polícia militar com a comunidade? Existe algum esforço para se aproximar das pessoas, principalmente dos jovens? Sim, existe na Polícia Militar um programa chamado ProERD, né, em todas as escolas. A gente acabou não fazendo. Por causa da pandemia, né? Sim, sim. Mas esse é um programa muito importante. Eu acho que a Polícia Militar se aproxima muito dos jovens naquela fase ali, né? Que eles estão tendo as aulas com um policial na sala de aula. Eu queria ter feito o ProErd, acho muito legal vocês. eu todos também. policiais. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de se aproximar, da polícia estar dentro da escola e dos jovens poderem conhecer também um pouco mais do trabalho, né? Como que é. Na sua visão, qual a importância da educação para a segurança pública? Acha que a escola e a família têm um papel na construção de uma sociedade mais segura? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu penso assim, o que pode melhorar na segurança pública? São comportamentos. É como as pessoas agem e o que essas pessoas estão buscando de suas vidas, né? Então, quando você tem uma educação melhor, o seu comportamento é melhor em relação a todas as coisas. Vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. Por que uma pessoa ela decide pegar algo que não é dela, né? Por exemplo, fazer um furto. Pois é. Vai ter a pessoa vai ter as circunstâncias ou ela vai tentar explicar por que ela está fazendo aquilo. Mas, em primeiro lugar, acho que se o pai ou a mãe de um jovem visse um jovem fazendo isso, ele ia repreender, né? Dizer, não faz isso está errado. E mesma coisa na escola. A escola nunca vai incentivar isso, né? A escola está sempre educando ou ajudando a educação e ensinando as regras de convivência em sociedade. Então, acho que são coisas básicas que a escola e as famílias ensinam os jovens. Como eu falei, que o comportamento, aprender a seguir regras, aprender que para viver em sociedade você precisa seguir algumas coisas. Você não pode fazer o que tu quer, na hora que tu quer ou como tu quer. E eu acho que a família e a escola ensinam muito isso. Sim, com certeza.
Eu não sei agora das estatísticas, mas com exatidão, mas a maioria dos jovens que são mortos, né, que morrem, por exemplo, são assassinados no nosso país, a maioria deles não estuda, ou teve pouca educação, ou às vezes tem uma situação familiar bem complicada. Né? Tipo, não tem exemplo de Sim. caráter, né, em casa, daí acaba... Então, isso é um exemplo do que eu estou tentando dizer para vocês aqui. Que quando a gente tem a educação, tem família, a gente está mais longe do crime, né? De cometer um crime ou de ser vítima dele. E você, Laura, como descreveria o papel que seu pai desempenha para a sociedade? Ele te ensina a importância de respeitar as leis e as pessoas ao seu redor? Então, ele me faz ele se sentir, porque ele repreende as pessoas que querem fazer mal. Então, eu sempre acho mais segurança, assim, traz mais segurança para a sociedade. E em relação ali à pandemia, a gente não teve ProErd, Pois eu acho que não fez muita diferença para mim, porque meio que eu já tenho tudo isso em casa, né? O ProErd em casa. Então, com ele eu aprendi mais sobre a respeitar as leis, a conhecer melhor as pessoas e respeitar mais os professores, pessoas que estão ao meu redor. Voltando para o Ricardo. Para quem está pensando em seguir essa carreira, quais são as oportunidades de crescimento dentro da polícia? Há muitas possibilidades de especialização? Como eu falei no início, a polícia militar, ela tem grupos especializados dentro da polícia militar, certo? Então, para quem deseja seguir uma carreira dentro da polícia, pode se especializar em uma dessas áreas e seguir toda a sua carreira lá. Falei aqui do canil, quem gosta, né, de cavalaria, quem gosta pode trabalhar na polícia rodoviária, pode ser professor do ProErd, pode trabalhar no comunitário, pode trabalhar no administrativo, pode trabalhar no serviço de rua, pode ser instrutor, pode trabalhar com defesa pessoal dentro da polícia, pode trabalhar com educação física, pode trabalhar na área da saúde. Tem oportunidades nessas áreas, né? Aí vai ter que procurar lá em determinado momento se tem a vaga, tudo. Mas assim, o serviço afim da polícia é o serviço de rua, né? Por mais que tenha essas áreas especializadas, o serviço afim é o atendimento de ocorrência. Ricardo, uma pergunta fora de roteiro, assim. Pra dar aula do ProErd, tem que fazer o curso de pedagogia? Não. A própria polícia tem um curso de preparação de instrutor do ProErd. Ah, sim. Tem um curso, né, que é aberto, ofertado para os policiais. Agora eu não lembro quanto tempo é exatamente, mas vão lá, vão se preparar. É um curso de especialização dentro da polícia. Ah, que legal. Específico para quem quer trabalhar no ProErd. Tem algum benefício... Não, quais são os benefícios de ser policial militar? Tem algo que você valoriza especialmente na profissão? Agora. Eu não sei se é benefício, mas eu acho que é uma gratidão, na verdade, que eu tenho de poder prestar um serviço. Não diria isso como um benefício. E entendam o seguinte, que a polícia é um trabalho como qualquer outro, né? Tem um professor, tem um diretor na escola, é a profissão dele, ele estudou, se preparou para isso. E assim como na polícia, eu me preparei e estudei para estar trabalhando na polícia. Mas por que o serviço da polícia é diferente? Porque a gente presta um serviço, né, para a sociedade. Então, quando a gente consegue ajudar alguém, a gente se sente muito feliz, muito grato. E outra coisa que eu penso assim, que todas as pessoas estão observando a polícia por onde eu vou. Eu vejo que eles estão vendo o que a gente está fazendo, como a gente está agindo. E
eu acho que é uma gratidão que eu tenho também de, talvez, em algum momento, não tenho essa pretensão, mas talvez em algum momento ser um exemplo para alguém. Sim, Talvez sim. for uma criança que está ali observando. Mesmo não querendo, você ser um exemplo, né? A gente não sabe o que a nossa profissão pode alcançar. Então, às vezes, vem uma criança pequena que talvez tenha um sonho de ser policial e está realizando um sonho de encontrar um policial, sabe? E eu penso assim, poxa vida, que legal isso. Já aconteceu comigo. Algumas vezes das crianças virem conversar e apertar a nossa mão, dar um abraço na gente. E para mim é muito gratificante, assim, quando isso acontece, sabe? E assim, eu já digo isso para vocês e para quem vai nos ouvir. Sempre que encontrar um policial, vai lá, aperta a mão dele, dá um abraço nele. Agradece ele por estar ali, por estar prestando esse serviço, certo? Eu sou, tipo assim, sou fascinada por essas coisas de policiais e eu pretendo seguir essa carreira futuramente. E eu acho... Ué. Eu acho que, tipo assim, seria muito legal tu estar ali fazendo o trabalho, ajudando o pessoal e vir uma criancinha pequenininha e falar que se inspira em ti, que quer seguir esse rumo. Eu acho muito legal. E na sua opinião, qual a importância da ética e do respeito no trabalho de um policial? Como esses valores impactam a relação da PM com a sociedade? Eu acho que eu já estava falando antes, né? É sobre a nossa postura, como nós agimos, o fato das pessoas estarem nos observando. Assim, se você vê um policial fazendo algo, você vai ter uma avaliação, uma conclusão disso, né? Então nós somos observar, olha, o policial está fazendo isso, olha, o policial está fazendo aquilo. Então eu sei que na minha vida, tanto em casa quanto na rua, eu estou sendo observado. Então, no meu trabalho também, preciso agir com respeito, com ética, com as pessoas. E é porque as pessoas esperam que seja assim, né? E até porque o nosso trabalho tem que ser assim, certo? Nós estamos prestando um serviço. Então nós temos que fazer bem feito, eu tenho que estudar para saber o que eu estou fazendo. Tem que ter o conhecimento, tem que ter o respeito, tem que, às vezes, ter empatia pela pessoa, né? Me colocar no lugar dela para saber a situação que ela se encontra. E, então eu acho que essas coisas são importantes. Para que eu seja respeitado, eu também tenho que respeitar. Vocês aprendem isso aqui na escola, né? O professor quer o respeito e ele respeita. E vocês também, como alunos, se querem ser respeitados, vocês também têm que respeitar o professor e todos os outros. Claro. Então, no meu trabalho é assim também. E mais ainda porque, né, a gente, como eu falei, a gente é a força do Estado para garantia da lei e da ordem. Então as pessoas, elas esperam muito da gente, muito no policial. Sim. Laura, você já pensou em seguir uma carreira parecida com a do seu pai, na polícia ou alguma coisa na segurança pública, e ele te inspira nesse negócio? Eu achei legal, assim. Você sai de casa e vai lá ajudar outra pessoa, ou dar segurança para outras pessoas. Eu sempre achei isso muito legal. O meu avô também ele era policial, então eu sempre observei bastante o pai e o avô em relação a isso. Porque eles tinham empatia pelas pessoas, eles ajudavam muito as pessoas em segurança e cuidar de cada um da sociedade. Então, eu sempre achei isso muito fascinante. Acho que, tipo assim, deve ser muito legal tu tá ali vivendo, aí teu pai sai de casa pra ajudar outras pessoas. Acho que isso seria no meu ponto de vista, é muito legal ver o teu pai, assim, ajudando alguém, salvando vidas e fazendo tudo pra deixar o estado mais seguro. Eu acho incrível isso. Sim. Ricardo, além, tipo, dos treinamentos, da preparação, que é bem pesada, vocês também têm uma pressão da sociedade, né? Pra ser, tipo, um exemplo de cidadão. O que tu acha, tipo, sobre isso? Tipo, tu é muito... Tipo, tu sente muita pressão por causa disso ou não? Às vezes sim. Porque as pessoas, elas querem exigir muitas coisas, mas elas não querem cumprir. Sim, sim. Então, às vezes eu penso que as pessoas
em geral, elas querem muito seus direitos e pouco os seus deveres. Sim. Então, é fácil você criticar ou você querer algo de alguém, mas você não oferecer nada em troca. Então, se a gente quer uma polícia melhor, a gente, como sociedade, precisa ser melhor também. Concordo. Em questão de comportamento, em questão de respeito, por isso que eu falei para vocês. Quando encontrarem um policial, converse com ele. Não tenham medo da polícia, né? Não. Uma coisa que eu percebi assim, quando eu entrei, eu vi que muitas pessoas têm medo, porque às vezes desconhecem como é o trabalho, como são os policiais, mas a polícia de Santa Catarina é a polícia considerada a melhor polícia do Brasil, né? Que legal. A gente não sabia dessa. Eu também não sabia. Quando eu era pequena, eu tinha medo de ver os policiais fardados passando com arma assim na minha frente. Eu tinha medo, mas com o tempo eu fui, eu fui achando muito legal ver eles passando fardado e hoje em dia eu quero seguir essa carreira e eu acho incrível isso. Eu sempre achei muito legal. Estou falando assim sobre a Polícia Rodoviária Estadual, a gente trabalha com a prevenção de acidentes, né? E o nosso comandante falou algumas semanas atrás que em Santa Catarina, todos os dias, 4 pessoas morrem em virtude de acidente de trânsito nas rodovias estaduais. Em contrapartida, 2 pessoas morrem por dia vítimas de mortes causadas ou mortes violentas. Então morrem mais pessoas no trânsito do que pessoas assassinadas ou com mortes violentas assim. Então a gente tem que ter um cuidado, eu acho que de todos, né? Vocês ainda não dirigem, mas vocês um dia vão estar no trânsito. O trânsito é uma parte importante da vida de todas as pessoas. Todos nós passamos pelo trânsito, né? Ou nós vamos de carona, nós vamos de ônibus, ou nós vamos dirigindo. E precisamos ter o cuidado. E o nosso trabalho na Polícia Rodoviária Estadual é para salvar essas vidas. Através da fiscalização, através, como a Laura falou aqui, do radar, né? Que é o fiscalizador de velocidade. A velocidade que os veículos transitam, ela é um fator primordial nas mortes do trânsito. Quanto mais rápido o veículo está transitando, quando se envolve um acidente, tem mais chances de a pessoa ou virar óbito ou ser vítima de acabar sofrendo uma lesão grave ou gravíssima. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ricardo e Laura, foi muito interessante ter vocês aqui e entender um pouco mais sobre a profissão do Ricardo e a influência que ela tem na vida de toda a família. Muito obrigado por compartilhar suas histórias e experiências com a gente. Foi muito inspirador ouvir sobre o trabalho do Ricardo e sobre a Laura, que também vive um pouco dessa rotina através do pai. Agradecemos muito por esse momento. Tchau, gente. Obrigada. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam sempre ver a Polícia Militar como um amigo, um parceiro, né? E quem sabe um dia vocês vão estar trabalhando lá também. Espero. Ricardo. E vocês vão poder fazer um excelente trabalho e lembrar do dia de hoje, né? Como dessa conversa que eu não tive, né? Quando eu estava na escola, não tive a oportunidade de conversar com um policial, de ter essa proximidade. Mas eu vejo isso como algo muito positivo. Sim. E me sinto bem de poder estar aqui falando com vocês. Ricardo, a escola preparou uma lembrancinha pra vocês, que é um chaveirinho com QR Code que leva direto pro YouTube do podcast. Legal, obrigado. Nada. Esperamos que vocês que estão ouvindo também tenham aproveitado o episódio. Fiquem ligados para próximas entrevistas e conversas interessantes no nosso podcast. Até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau, gente. Pessoal. Ai,
rasgar. Eu peguei, fiquei rasgando.